Bom, Alexandre Evangelista aqui, boa tarde a todos, não é? Vou falar um pouquinho hoje do HIIT cíclico, como que a gente pode trabalhar com as variações deste HIIT cíclico. E aí é lógico, né? Se você de repente gostou desse vídeo, compartilha, curte e clica aqui para ativar as notificações e participar do meu canal do YouTube. Vamos lá então, pessoal. HIIT cíclico. O que é o HIIT cíclico? Então, como eu já disse, o HIIT cíclico ele envolve aí atividades como correr, pedalar, nadar ou remar. São atividades que não têm quebra de movimento, quebra de padrão. Elas são basicamente a mesma coisa do início ao fim. O HIIT cíclico, como eu já disse, não é? Apesar de, além de não ter quebra, ele ainda é caracterizado pela alta intensidade e pela intermitência. Então você vai trabalhar aí com estímulos de alta intensidade, alternando estímulos de baixa intensidade. São estímulos de recuperação. Nesse caso, o HIIT, ele pode ter aí pausas passivas, o que eu acho mais sábio para que você tenha uma boa recuperação entre os estímulos, ou então pausas ativas. Quando a gente fala em HIIT, o que é o HIIT? Você tem variações. Então, é um treinamento intervalado de alta intensidade, e você tem aí algumas variações do HIIT. Eu vou começar aqui, pessoal, de baixo para cima. 4 a 6 séries de 30 segundos numa intensidade all out. O que é intensidade all out? Quando você fala em intensidade all out, é uma intensidade supramáxima. Você vai socar a bota aí no máximo possível dentro daquele período de estímulo. O SIT, que é o Sprint Interval Training, também é uma variação do HIIT, não é? Então, você tem aí 4 a 6 estímulos de 30 segundos ao out, com 5 a 7 minutos e meio de pausa. Essa pausa, normalmente, é uma pausa passiva. Não é muito comum você trabalhar com pausas ativas aqui no SIT. E o Sprint Interval Training, que é o SIT, ele também não é comumente utilizado para saúde e qualidade de vida. Ele é mais utilizado no esporte. Então, para melhorar a potência e a velocidade. A gente usa muito o HIIT e as suas variações. Então, você tem aí o exemplo de cima, um HIIT, que a literatura vai chamar de HIIT Long Intervals, que eu vou mostrar no próximo slide, onde você usa estímulos longos com períodos de recuperação mais ou menos parecidos com o período de estímulo. Então você tem aqui, ó, 4 estímulos de 4 minutos com 3 de intervalo, a 90 a 95% do VO2 de pico, né, o VO2 máximo aí, ou 85% da frequência cardíaca de reserva. Então ele vai trabalhar durante 4 minutos pedalando, correndo, nadando ou remando, com 3 minutos de pausa. Nesse caso, a pausa é passiva. Quando a gente fala em HIIT, eu trouxe um estudo muito bacana aí, do Larson e também do Boucher, de 2019. Então, Larson e Boucher, lá de 2019, eles dividem, né, o HIIT em 2 tipos. Tem mais, mas eu decidi trazer para vocês aí os mais comuns. Você tem o HIIT Long Intervals e o HIIT Short Intervals, além do SIT, é claro, que a gente já viu. Eu já falei um pouquinho sobre o SIT. Então, quando eu falo em HIIT Long Intervals, a gente tem que entender que é um pouquinho diferente, né? O que eu considero na língua portuguesa com a língua inglesa. Os americanos, quando você fala HIIT Long Intervals, a gente pode pensar em português que é o HIIT de intervalos longos. Só que não, é o contrário. É o HIIT de estímulos longos. Então, o HIIT Long Intervals ele é caracterizado por estímulos superiores a 1 minuto. Normalmente, esses estímulos ficam em torno de 2 a 5 minutos. Como o exemplo que a gente viu no slide anterior aí, né? De 4 minutos de estímulo. E a intensidade, lembra do Colégio Americano, tá? O Colégio Americano de Medicina Esportiva preconiza que, para ser intervalado de alta intensidade, você tem que trabalhar pelo menos entre 80% e 85% da frequência cardíaca máxima, ou da frequência de reserva, ou então uma percepção subjetiva de esforço em torno de 8 a 9, podendo chegar até 10 em alguns casos. Então, nesse caso, o long intervalos, estímulos acima de 1 minuto. Então, você vai trabalhar com 2, 3 minutos de estímulo, com pausas ativas ou, aqui está errado, né? Ativas ou ativas, aqui ativas ou passivas,
de 2 a 4 minutos, né? Então é passivas em torno de 1 a 4 minutos ou ativas em torno de 2 a 4 minutos de corrida leve. Ou é passiva, a passiva parou, ficou paradinho lá esperando. Então tem um exemplo aí, 4 repetições ou 4 séries com tiros, repetições ou tiros, né, de 4 minutos com 3 minutos de pausa. Essa pausa ela pode ser ativa ou passiva. Já o HIIT Short Intervals são estímulos de até 1 minuto. Então são estímulos, eu chamo de HIIT curto. Só para tradução do português, vocês vão achar HIIT longo e HIIT curto. O HIIT curto é de estímulo de até 1 minuto. Então se o longo é de 1 minuto para cima, o curto é até 1 minuto. E o tempo de recuperação passiva é basicamente o mesmo. E a intensidade é de 90% a 100% no máximo. Então, basicamente, onde um termina, o outro começa. Então você tem aí onde o short intervals termina, o long intervals começa. E é claro, de novo, só para fechar aí, o sprint interval training é mais para alto rendimento. Na prática, a gente usa bastante o HIIT curto aqui, o HIIT short intervals, que é o que você faz, né? 30 segundos de estímulo com 60 de pausa, ou 30 estímulo, 30 pausa. Vai depender muito aí do seu objetivo. Normalmente, quando a gente fala de HIIT e fala de treino intervalado, isso vai valer para tudo, tá? De forma intervalada, de alta intensidade. Normalmente, você trabalha de 3 formas. Você tem aí o iniciante, você tem o intermediário e você tem o avançado. Quando a gente fala em iniciante, não é incomum você usar estilo de 1 para 2. Ou seja, vamos pegar um exemplo do HIIT curto aqui. Vamos imaginar que você trabalhe com 10 tiros, ok? 10 estímulos. E o treino todo vai durar 15 minutos. Aí ele vai fazer 30 segundos a 90% da frequência cardíaca máxima numa bike, ou 9 numa escala de 0 a 10 da percepção subjetiva de esforço, e 1 minuto pedalando sem carga na bike. Nesse caso, você trabalhou 30 segundos de estímulo para 1 minuto de pausa, ou seja, você usou o esquema 1 para 2. O tempo de recuperação é o dobro do tempo de estímulo, entende? Então, basicamente é isso. O tempo de recuperação é o dobro do tempo de estímulo, ok? Ou, se você estiver trabalhando com intermediário, você usa o esquema de 1 para 1. O tempo de estímulo é o mesmo que o tempo de recuperação. Então aqui você vai usar 30 segundos de estímulo com 30 de recuperação. Ou, a gente viu aí que cabe no curto, né? 60 segundos de estímulo com 60 de recuperação. E por fim, você pode usar para avançado, ok? O avançado, ele vai trabalhar lá com o estilo 2 para 1. Aí você inverte o que eu falei, né, para o iniciante. Ele pode trabalhar com 60 segundos de estímulo e 30 segundos de recuperação. Aqui ele trabalhou com o tempo de estímulo sendo o dobro do tempo de recuperação, nesse caso 2 para 1. E aí o treino vai ter os mesmos 15 minutos. Só que como eu mudei a dinâmica de estímulo e recuperação, que é o conceito de densidade, né, ele vai ter um treino um pouco mais puxado, um pouco mais difícil, mas é claro, como ele é condicionado, ele consegue dar conta numa boa. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, é isso que eu tenho em relação ao HIIT cíclico. E aí, se você gostou, compartilha, comenta, dá um joinha aí. E é isso. Seja together.